Boa tarde, queridos irmãos e irmãs da União Espírita Suburbana. É com muito carinho e com muita alegria que aqui estamos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nos coube o capítulo 21, o item 10, que eu já vou dizer já o que é. Vou começar contando uma história. Gente, eu adoro histórias. Vou começar contando uma história desse livro aqui. O meu tá bem velhinho. Atravessando a Rua, do nosso irmão Richard Simonetti. Jovino era vidente médium, ou médium vidente. Percebia frequentemente junto de si simpático espírito que se dizia seu protetor. Habituara-se a consultá-lo, em princípio a respeito de questões doutrinárias, depois problemas pessoais, finalmente a pretexto de qualquer assunto. Quando adquiriu um automóvel, motorista inexperiente, incorporou a ajuda do acompanhante espiritual a partir da sua indecisão. Num cruzamento movimentado, quando este lhe falou resoluto: vai que dá. Jovino foi. Daí em diante, encontrou no mentor um eficiente copiloto. Em qualquer dificuldade no trânsito, aguardava o sinal verde. Vai que dá. Certa feita, transitava Jovino por estrada acidentada, quando, no alto de uma encosta, avistou enorme caminhão que iniciava a descida do outro lado em alta velocidade. Lá embaixo, havia ponte estreita, com passagem para um veículo apenas. Jovino vacilou. Daria tempo para cruzá-la antes da chegada do caminhão? O mentor veio em seu socorro. Vai que dá. Confiante, o médium pisou no acelerador e desceu a encosta, imprimindo velocidade ao veículo. O velocímetro atingiu rapidamente a marca dos 100 km horários, impulso aumentando sempre. No entanto, ao entrar na ponte, viu que o caminhão entrara também do outro lado. O choque de consequências catastróficas era inevitável. Jovino arregalou os olhos apavorado, enquanto o mentor ao seu lado dizia-lhe num murmúrio desolado: xiii, acho que não vai dar, não. Pois é. Diz-nos Richard Simonetti no final da história. Há mentores espirituais cuja sabedoria, há mentores, né, entre aspas, espirituais cuja sabedoria não vai além da ignorância dos consulentes. Estaremos à mercê de seus palpites sempre que vulgarizarmos o intercâmbio com o além, transformando-o em consultório de indagações pueris relacionadas com assuntos sobre os quais nos compete decidir. Pois é, meus irmãos. Hoje o nosso tema, Evangelho, então, retomando, né, o que eu estava falando no início, capítulo 21, item 10, vai falar dos falsos profetas da erraticidade. Como nós vimos na história de Jovino e de seu acompanhante espiritual, é muito claro que não é porque o espírito está desencarnado que possui informações, que possui elevação moral e espiritual, mesmo intelectual além da nossa. Está apenas na outra dimensão da vida, invisível normalmente aos olhos dos homens, mas aos olhos dos médiuns. Quem são os médiuns? Todos nós somos mais ou menos médiuns, mas em alguns a sensibilidade é mais acerbada e servem esses que possuem essa sensibilidade maior, podemos assim dizer. O objetivo é que seja utilizado para o bem esta sensibilidade mediúnica,
a mediunidade seja utilizada para fazer ponte entre o mundo dos desencarnados e nós que aqui estamos no mundo físico ou no mundo dos encarnados, para ajudar, para instruir, para amparar, acima de tudo, para consolar, porque o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus há mais de 2000 anos. E o Consolador o que faz, consola, traz esperança. E que momento, né? Tão importante esse das pessoas terem esperanças. Esperança de dias melhores, esperança que esse momento, assim como está, vai passar, vai se transformar. Esperamos que o mundo junto também se transforme. Afinal, estamos no próprio período da transição planetária, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Isso não se dá em meses, nem semanas, nem meses, nem anos. Leva dezenas de anos para esse processo acontecer. Mas vamos voltar ao nosso tema. Os falsos profetas da erraticidade. Bom, esse capítulo do Evangelho, falsos cristos e falsos profetas, não é? Que é o nome do capítulo do Evangelho, é o capítulo 21, esse item 10 é o penúltimo item, né? O capítulo se encerra no item 11. Para que nós possamos, para que possa ser útil o nosso pequeno bate-papo, a nossa pequena conversa, pequena reflexão do dia de hoje, seria interessante repescarmos uns conceitos chaves. Primeiro, profeta, né? Os falsos profetas da erraticidade. Então, vamos relembrar o que é profeta. No item 4 do mesmo capítulo, vou fazer referências apenas a este capítulo 21. Kardec diz o seguinte: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas hoje em dia e já no século XIX. Mas, no sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Então, para os textos evangélicos que nós lemos hoje, né, os textos da Boa Nova, mesmo os do Novo Testamento, que é a Boa Nova, ou do Antigo Testamento, profeta não quer dizer aquele que tem o dom de adivinhar o futuro, como nós empregamos hoje em dia. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, todo enviado de Deus, que tem por missão instruir os homens, lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual, envolve, né, todo esse conjunto de informações, esse conceito, envolve a expressão, o termo profeta. Por isso que lá no Antigo Testamento tem muitos profetas. Não quer dizer que todos eles predissessem o futuro. Alguns até tinham essa mediunidade, essa sensibilidade de ver o que acontece, a presciência, né? O que aconteceria no futuro. Mas nem todos. Apenas bastava que eles, como intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, revelasse as coisas do mundo invisível, as leis divinas ou naturais, os mistérios da vida espiritual. Então, logicamente, o homem podia ser profeta e fazer predições. E essa é a ideia de profeta, do termo profeta, da expressão profeta ao tempo de Jesus. Presentes em todo o Novo Testamento, no Antigo Testamento principalmente. Os evangelistas mesmo, né, não registraram as palavras e ensinamentos de Jesus? Então, também eles estavam presentes no Novo Testamento. No item 6 desse capítulo, o evangelista João fez a seguinte referência: meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas
se tem levantado no mundo. Para as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor, aqueles que nós lemos, ouvimos pelas redes sociais, pelo YouTube, Instagram, Facebook, a pessoa pode falar qualquer coisa. Nós acreditamos em tudo que as pessoas falam? Não, nós passamos pelo crivo da razão, não é? Não é porque está falando que seja verdade. Então, por que com os espíritos desencarnados seria diferente? Se os espíritos desencarnados são as almas dos homens que viveram na Terra, apenas desencarnados. Mudaram de plano, né, de dimensão vibratória. Quem desencarna não evolui só porque desencarnou, assim como não evoluímos só porque encarnamos, mas pelo que fazemos, aprendemos, exercitamos, vivenciamos e nos transformamos. É assim que se processa a evolução. Não porque encarnamos ou porque desencarnamos. Então, assim como não acreditamos em tudo que as pessoas encarnadas, o que a gente ouve, né, falam, tudo que está ao nosso redor, a gente passa pelo crivo da razão, da mesma forma devemos fazer com os espíritos desencarnados. E tem muitas pessoas que dizem, é uma comunicação, é uma mensagem, então é verdade. Não é assim. Não deve ser encarada dessa forma. Experimentar se os espíritos são de Deus, né? O que quer dizer isso? Já foi estudado, né? Se o conteúdo, a mensagem, o ensinamento está alinhado com as leis divinas ou naturais. Se estiver algo diferente disso, devemos desconsiderar. Inclusive, agora me lembrei do Chico perguntando a Emmanuel certa feita, tem que dizer assim, perguntou para ele se ele dissesse alguma coisa diferente de Kardec, como ele, Chico, deveria proceder. E Emmanuel, como espírito sério, falou que ele devia abandonar ele, Emmanuel, e ficar com Kardec. É assim que procedem os espíritos com boas intenções, né? Os espíritos sérios, os espíritos interessados em auxiliar no bem da humanidade, não por si mesmos, mas pelos outros. Bom, voltando. No item 7 do mesmo capítulo, tem a passagem evangélica, que já foi estudada, não creais em todos os espíritos. Os itens 8 e 9, Kardec colocou a instrução dos espíritos com duas mensagens. Uma do espírito Luís, Bordel, de 1861, sobre os falsos profetas, e a outra assinada pelo espírito Erasto, em Paris, 1862, com o tema Caracteres do Verdadeiro Profeta. Então, tem todo esse conteúdo que já foi estudado, se alguém perdeu, né, a oportunidade de estudar de forma virtual, aqui pela União Espírita Suburbana, pode acessar no próprio Evangelho, desculpe, e ler todo esse conteúdo. Então, nos coube o item 10, os falsos profetas da erraticidade. Cabe conceituarmos, né? Já conceituamos profeta, lembrando todo mundo, então vou reler. Todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual é conhecido como, pode ser entendido como profeta. E erraticidade? Então, falsos profetas, aqueles que aparentemente vão revelar coisas ocultas, vão trazer, né, novas informações, vão revelar as leis divinas ou naturais, falsos profetas, da onde? Da erraticidade. O que é erraticidade? Erraticidade. É um termo que não ouvimos normalmente, muito por aí, mas na doutrina espírita, erraticidade é o que se refere ao mundo espiritual. Então, se falarmos mundo espiritual ou erraticidade, estamos falando da mesma coisa. Entendendo esses dois planos da vida. Mundo físico, ou mundo dos encarnados, é esse mundo que nós estamos, com o corpo físico, vivendo esse momento tão desafiador aqui na Terra, o mundo inteiro passando por essa transição planetária, que não é fácil, mas é um privilégio estar aqui nesse momento. Que experiência fantástica, não é, gente?
Mundo dos encarnados, mundo físico, mundo dos encarnados, tanto faz. O mundo espiritual é o nosso mundo original, aquele de onde nós viemos e para onde todos nós retornaremos. Aqui a Terra é uma viagem breve. Tivemos várias encarnações e vamos ter outras tantas na Terra, outro mundo, onde possamos aprender, crescer, expiar, provar, evoluir, progredir. Então, erraticidade ao mundo espiritual é o mundo dos espíritos. É essa dimensão onde os espíritos, a nossa verdadeira morada, onde os espíritos estão antes de encarnar e para onde voltam depois que desencarnam. Então, poderíamos dizer que esse título é a mesma coisa que os falsos profetas desencarnados. Se temos falsos profetas entre os encarnados, também temos, da mesma forma, entre os desencarnados. E aí vamos ler o item do Evangelho. Aliás, convido você a pegar o seu Evangelho e vir ler comigo. Vou esperar um minutinho para você pegar. Vou tomar minha água enquanto você pega seu Evangelho. Sabe por quê? Quando nós pegamos o livro, quando nós acompanhamos assim de pertinho, nós nos envolvemos com o estudo e o aprendizado fica mais intenso, mais vibrante. Então, pega o seu Evangelho enquanto eu tomo a minha água. Vamos lá? Então, item 10 do capítulo 21. Conferindo. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo, de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso, por si só, bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Mas há muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhe os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. Convinde, pois, comigo, em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir-se as suas transformações, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Ora, com efeito ilógico, admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja o dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas.
Repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação, o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiais das comunicações que trazem um caráter de misticismo, de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Estais certos, igualmente, que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado. E há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar. Conseguintemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, e não permitir seja declinado a todo propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que se prossegue, a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta moralidade, a alta moral dos diretores de grupos, as comunicações que os próprios médios recebam com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos, astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Isso nos diz Erasto, discípulo de São Paulo, em Paris, em 1862. Eu quis ler na íntegra porque é tão abrangente a forma, não só abrangente, mas tão completa, né? A colocação de Erasto sobre a questão dos falsos profetas do mundo espiritual, que estão desencarnados, que eu mesma não poderia falar com melhores palavras do que as dele. Então, mas podemos conversar um pouquinho, né, sobre essa questão. Eles estão invisíveis aos nossos olhos. A comunicação acontece, e aí há de se não aceitar de olhos fechados e sem passar pelo crivo da razão. A fé raciocinada é um pilar essencial trazido por Kardec para as bases, né, da doutrina espírita. Questionar, pensar, refletir, pesar. Como isso é importante para tudo na vida. E não poderia ser diferente para as comunicações mediúnicas, para as informações que procedem do mundo espiritual. Então, ele fala em vários aspectos, né, que uma pessoa só pode ser iludida, um grupo só, mas todos os grupos, porque se pensa, se reflete, se avalia, se analisa. Os espíritos sérios, primeiro, eles não têm nenhum interesse em assinar esse ou aquele nome que nós só tratamos com muito respeito. O mais importante não é a personalidade, é a mensagem,
é o que está se falando, é o conteúdo, o quanto leva de esclarecimento, de consolo, de esperança para os corações. Isso é que tem importância. Os médios podem passar por um processo obsessivo? Lógico, qualquer um de nós pode. Primeiro que todos nós somos mais ou menos médios. Todos nós temos certo grau de sensibilidade. Porque se não tivéssemos, como é que nós íamos receber a inspiração do nosso mentor espiritual? Então, todo mundo tem, gente. E todos nós podemos, sim, sintonizar com espíritos espíritos zombeteiros, como ele fala, mistificadores, maus. Ninguém é o mal, né? Assim como as trevas significa apenas se as trevas ela não existe por si só, é apenas a ausência da luz. A maldade é porque ainda não há bem o suficiente para, né, impulsionar nesse exercício de amor, de fraternidade. Todos nós estamos aqui na Terra, estamos na mesma faixa vibratória. Faixa. Alguns estão aqui no limite inferior da faixa, outros estão aqui, ó, no limite superior, e a grande maioria de nós, ó, no meião. Não é isso? Aqueles que estão no limite inferior chama atenção pelos requintes de violência, de maldade, pela ausência da empatia, né, da fraternidade, de serviço ao bem, chama atenção. Aqueles que estão no limiar superior da faixa também chama atenção. São aqueles seres desprendidos, aqueles seres que amam, estão sempre em ação no bem, não estão preocupados em si, consigo mesmo, estão preocupados com o outro. Chama atenção também, não é? Nós ficamos o quê? Nós que estamos lá no meião, não estamos no limite inferior, não, tá? Porque se estivéssemos, não estávamos aqui interessados na doutrina espírita, interessados na nossa renovação, interessados na nossa transformação. Estaríamos fazendo outras coisas e não assistindo a reunião pública, uma reunião de estudo. Então, na faixa inferior não estamos. Provavelmente não estamos na faixa superior também. Mas estamos nessa dinâmica de renovação, de nos melhorar, dispostos a olhar para nós mesmos. Então, mas oscilamos, né? Às vezes estamos numa frequência mais elevada de prece, de oração, de vigilância. Às vezes caímos numa frequência de medo, de egoísmo, de orgulho exacerbado, de vaidade, de inveja, enfim, aquelas coisas que nós sabemos que precisamos renovar em nós mesmos. Velhos processos, né, do passado que nós ainda temos. Muito bem. Então, naturalmente, de acordo com essa oscilação vibratória do nosso pensamento, do nosso sentimento, sintonizamos com quem está na mesma faixa, a lei da sintonia. E se por certo tempo ficamos nessa faixa mais angustiada, de mais baixas vibrações, outros espíritos que sintonizam se afeiçoam e ficam ali pertinho de nós. Isso pode acontecer com um médium, com um grupo, mas essas informações, essas orientações tão claras, né, de vigilância, de revisão da mensagem que está sendo transmitida, da postura, gente, só isso é o suficiente, né, para que nós não caiamos não sejamos ludibriados, não nos deixemos ser ludibriados. Quando as informações, a mensagem inspira a situações impraticáveis ou medidas pueris, muito infantis, ridículas, estranhas, extravagantes, desconfiômetro ligado. Deus, naturalmente, quer que a verdade chegue a todos.
Lógico, porque iria confinar a verdade a um pequeno grupinho. Que sentido faz isso? Já foi o tempo em que nós participávamos de seitas secretas lá no passado e não queríamos, né, que aquilo se espalhasse para as pessoas. Com o advento da doutrina espírita, fenômeno que antecedeu, né, aqueles fenômenos que antecederam o surgimento da doutrina espírita, das mesas girantes, lá de Haidersfield, e mesas girantes, olha, acaba de ser colocado, né, espalhado para o mundo inteiro as comunicações com os espíritos. Que esse mundo, o mundo espiritual existe. E nele estão quem? As almas dos homens que estiveram na Terra. E aí, advento da doutrina espírita, agora ninguém mais, em sã consciência, com a internet, pode alegar desconhecimento. Ah, eu nunca ouvi falar, não tenho a mínima ideia, só se não quiser, não é? Esse conhecimento, né? Se a mediunidade, o intercâmbio mediúnico existe desde que o mundo é mundo, desde que existam pessoas desencarnadas, né? Espíritos desencarnados e encarnados, existe a comunicação. Aliás, é o princípio básico da doutrina espírita, né? Comunicabilidade dos espíritos. É só com o advento da doutrina espírita que se estabeleceu um método, um entendimento mais amplo do que é, do que pode ser e como deve ser a comunicação mediúnica, a comunicabilidade entre o mundo dos encarnados e a erraticidade, mundo espiritual ou mundo dos desencarnados, tanto faz. A partir do advento da doutrina espírita, Kardec sistematizou para todos nós essa comunicação e como nós devemos nos posicionar frente a ela. E graças a Deus, a partir daí, quantas mensagens de esclarecimento, de amor, de luz, de paz, mostrando que nós somos seres espirituais numa viagem, numa jornada humana, por um tempo muito breve. Os nossos amores que partem não desaparecem. A morte é um estágio, assim como o nascimento é outro. Eles vivem. Tantos estão desencarnando no momento da pandemia, né? Muito mais pessoas ao mesmo tempo, como aconteceram nas guerras, nas pestes no passado. Faz parte dessa transição planetária e é muito consolador saber que aqueles que nós amamos vivem e que nós podemos encontrar com eles, estar com eles, continuar amando, e que a nossa postura de equilíbrio pode ajudá-los nesse momento da transição do mundo dos encarnados, né, para o mundo dos desencarnados, através do processo de desencarnação, que a morte orgânica acontece em um momento, mas a desencarnação é um processo que demora mais ou menos tempo. E nós podemos ajudar ou atrapalhar. Então, meus irmãos, lógico que a gente tem saudade, lógico que a gente gostaria que fosse no tempo que a gente quisesse, eu acho que a gente não quer querer que os nossos amores desencarnassem, mas nós também vamos. No tempo certo, nós também vamos. Mas todos os dias você não dorme? Todo mundo dorme. É indispensável dormir. Nosso corpo físico entra naquele estado vegetativo, mas o espírito não precisa. E se desprende parcialmente e vai ter com seus amores, sim, no mundo espiritual. Assim que é possível, né? Ajudando, matando a saudade, renovando as nossas forças. Eles encerraram a tarefa, mas nós continuamos aqui na nossa. Então vamos aproveitar da melhor maneira possível, estudando, aprendendo, mas praticando e vivenciando o bem e o amor. Em verdade, meus irmãos, né, em primeira e última instância, nós nascemos, nós reencarnamos para aprender a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E esse momento é um excelente momento para desenvolvermos essa competência
amar a Deus, amar a nós mesmos, nos autoconhecer, nos autocuidar, nos autoamarmos e amarmos o outro. Começando pelo próximo mais próximo, que muitas vezes está fechado dentro de casa nesse momento de pandemia, nos obrigando, muito entre aspas, a rever formas de conviver com mais afeto, com mais paciência, com mais tolerância, com mais amor. Deus não nos colocaria numa situação sem saída. Só nos dá aquilo que nós podemos dar conta. Então, tenha certeza que você pode, sim, ser bem-sucedido nesse momento onde você está. Muitos estão sozinhos, sentindo falta dos seus entes queridos. E outros estão fechados com seus entes queridos entre quatro paredes, vivendo 24 horas. Desafios. Mas isso vai passar. E vamos sair desse momento mais fortes, mais fortalecidos. E se tivermos ajustado as nossas antenas espirituais com o exercício da oração, do estudo, com esse cultivo, né, de essa vivência mais de perto, com os amigos espirituais, com o seu mentor espiritual, mais fácil vai ser passarmos por esse momento. Que Deus, então, ampare cada coração, envolva em paz, envolva em luz, coragem, esperança e fé. Fiquem com Deus, fiquem em paz e fiquem bem. Graças a Deus.